médium, em uma comunicação mediúnica, disse que, durante essa comunicação, conheceu Jesus na manjedoura. E que esse Não, peraí, médium, repete aí o meu ó, negócio. o médium, durante uma comunicação mediúnica, numa reunião mediúnica, né, ele teve uma comunicação, trouxe uma comunicação no seu aparelho mediúnico, dizendo que havia conhecido Jesus durante o tempo em que ele esteve na Terra, naquele momento da manjedoura. Sim, mas quem Aí, bem, conhece, o espírito ou o médium? aí que tá. Seria o espírito dando a manifestação, Ah, o dizendo espírito é que conheceu, tá. isso, exatamente. Aí o que que aconteceu? O médium, ao retornar do transe mediúnico, ele comentou sobre isso. E aí a dúvida que fica é se isso não seria uma questão de animismo. É, isso não tem nada a ver com animismo, isso tem a ver com mistificação. Vamos separar os fenômenos. Vou falar de 3 fenômenos distintos: animismo, mistificação do médium, mistificação do espírito. São 3 coisas completamente distintas. Vamos do fim para o começo. A mistificação do médium. Mistificação seria como se fosse mentira. A mistificação é como se fosse uma mentira. Mistificação do médium é o médium fingindo. Não tem fenômeno mediúnico nenhum. E o médium, então, começa, eu estou vendo luzes, você não está vendo nada. Eu estou num local, é um buraco, não está acontecendo nada. O médium está, entre aspas, fingindo uma comunicação. Isso chama-se mistificação do médium. O médium finge um fenômeno que não existe. Fenômeno número 2, mistificação do espírito. O espírito finge, o espírito mente. Então o espírito chega assim: eu sou Jesus. Eu vim das alturas para dizer para todos que vocês já fizeram uma mudança moral muito grande e vim aqui para dar parabéns a vocês e dizer que não precisam se esforçar mais, porque vocês já estão quase que passando o meu grau de evolução. Eu estou sentindo em vocês já a evolução que está próxima da minha e quero dizer a vocês que assim que vocês desencarnarem, eu vou reencarnar e vocês vão ficar como governadores planetários em rodízio até que eu volte para tomar de novo meu lugar. Isso é mistificação de espírito. A comunicação ela é legítima. Está acontecendo uma comunicação. O médium está dando comunicação de um espírito, mas ele mente. Eu não sei se está claro. No primeiro caso, não tinha comunicação mediúnica. O espírito, o médium fingiu que aquilo estava acontecendo. Isso é mistificação do médium. Mistificação do espírito. O fenômeno é legítimo, é mediúnico, é correto. Ele está perfeitamente encaixado, só que o espírito mente. Ele diz que ele é Jesus, que ele é Napoleão Bonaparte, ele diz que ele é não sei quem, que ele é Emmanuel. Ele está mentindo para nós, mas se você for olhar mediunicamente, está correto. Só que o espírito é que está fingindo. Então eu falei que eu ia falar de 3 fenômenos: mistificação do médium, mistificação do espírito e o terceiro, animismo. Agora vamos falar de animismo. Animismo não é mentira. Animismo não é fingimento. Animismo não é mistificação. Animismo é fenômeno legítimo, é fenômeno real. É ato que acontece de maneira não mentirosa dentro das casas espíritas, até em diversas situações. O que é o animismo? O médium, em estado alterado de consciência, ele se afrouxa aos laços do corpo e ele dá uma comunicação por ele mesmo, dele mesmo. O espírito, o médium, dá uma comunicação em estado alterado de consciência sobre si próprio. Não há mentira. Não é uma mistificação. Ninguém está fingindo, é real a comunicação. Só que quem está se comunicando
Não é outro espírito, é o próprio médium que está se comunicando por ele mesmo, só que em estado alterado de consciência. Calma, eu explico. Imaginemos que eu tenho um médium que na última existência ele morreu afogado. E essa morte foi muito traumática, porque ele se afogava nas ondas, e isso deixou ele muito mexido. Criou uma imagem muito forte nesse espírito. Hoje ele está reencarnado como médium. O que ocorre quando se dá uma comunicação mediúnica? Esse médium começa a se concentrar, ele relaxa, e quando ele começa a relaxar, ele entra em estado alterado de consciência e ele começa a sentir as emoções de um afogamento. Ele acha que é um espírito que está se comunicando. Ele não está mentindo. Ele não está fingindo. O fenômeno é legítimo. E ele começa a dizer na reunião mediúnica assim: ai, estou me afogando, socorro, estou me afogando. É anímico, mas é real. Não tem fingimento. O médium está voltando a uma história do passado dele, no qual ele se afogou, e ele revive as cenas do afogamento como se elas fossem reais. A sensação que o médium tem é que ele está dando passividade a algum espírito, e não dele mesmo. Ele não sabe que é a história dele. Porque ele está em estado alterado, ele sente o envolvimento e ele começa a narrar um afogamento. Eu estou falando afogamento, mas pode ser um afogamento, cena de guerra, problema de dor, eu estou todo quebrado, fui atropelado, eu caí de um penhasco. Ele volta numa cena que foi profundamente forte. Eu estou pegando fogo, estou me queimando, estou me queimando. Aquela cena está gravada muito fortemente na história dele. E por conta disso, ele fica revivendo essa história como se ela estivesse acontecendo hoje. Isso é animismo. Então, essa cena aí que está sendo narrada do espírito que disse que estava na manjedoura, não parece ser animismo. Não parece. Parece ser mais outra coisa. Mas eu vou falar uma questão sobre isso, que deve estar preocupando as pessoas. Como saber se é animismo ou não? Kardec fez essa pergunta, e o pessoal disse, realmente é difícil. Estuda mais e tu saberás como. Então eu vou dar uma dica de como é que a gente pode ter uma ideia de que é animismo. É porque a comunicação repete demais. Aquele médium, quando ele dá a comunicação, ele está sempre se afogando. Se o sujeito afoga toda a reunião, desconfie que o processo é anímico. Não critique o médium, ele não tem culpa, ele está pondo para fora o psiquismo do inconsciente dele. Não é justo que você diga, olha, toda hora você está se afogando, isso aí é mistificação. Ele não está mistificando, ele não está mentindo. Ele está pondo para fora a história que é dele. E o que fazer? Doutrina o afogado. Afogou de novo? Doutrina o afogado. Até que ele se cure de tanto se afogar. Você vai atender o médium através de uma comunicação anímica diversas vezes, até que ele se sacie e ele comece, então, a se asserenar e poder fazer as comunicações mediúnicas. Voltando para o caso em tela, essa história de um espírito que disse que estava presente na manjedoura, pode ser uma mistificação, mas pode ser uma mistificação do espírito. O médium não tem culpa. O espírito veio e disse, olha, eu estava na manjedoura, acredita quem quiser. Então é muito mais provável que não seja animismo e até nem seja mistificação do médium. É provável que seja mistificação do espírito. Um espírito mentiroso, querendo utilizar desse tipo de instrumento para quebrar as resistências do próprio grupo, para que ele acolha de maneira mais franca as sugestões que o espírito dá e assim ele conseguir introduzir suas ideias esquisitas nesse grupo que pode ser frágil em termos de crítica do que está sendo dito. Então, muito mais do que animismo, muito provavelmente pode ser uma mistificação de espírito.